Com as lavouras em fase inicial de colheita, a consultoria Safras e Mercados indica um aumento de 3,2% na área, que deverá ficar por volta aí de 36 milhões de hectares. Em 2017 e 2018, o plantio ocupou 35 milhões de hectares. O levantamento indica que a produtividade média deverá passar de 3.400 quilos por hectare para 3.193 quilos por hectare. Os problemas climáticos registrados a partir de dezembro trouxeram perdas relevantes de produtividade nos estados do Paraná e também Mato Grosso do Sul. As lavouras que mais sofreram foram as semeadas precocemente e que estavam em um momento importante do enchimento dos grãos. As próximas semanas serão decisivas para a definição das produções nos estados aqui da região centro-oeste e também lá no sudeste, além, é claro, do Paraná. O retorno da umidade pode impedir que as perdas se alastrem. Apesar disso, as previsões apontam para poucas chuvas na faixa central do país, agora nas próximas 2 semanas, o que pode trazer aumento nas perdas. E agora eu vou conversar com o Dr. Sérbio Télio Tavares Vitorino. Ele é advogado e nós vamos falar sobre temas interessantíssimos. Nós vamos falar de trabalhadores urbanos, domésticos, rurais, vamos falar também da carteira de trabalho e nós vamos falar também sobre o artigo 7 da Constituição Brasileira, que você tem que saber o que está escrito lá, para não ter problema. Doutor Sérbio, bom dia. Bom dia, Antônio. Tá tudo bem? Graças ao bom Deus. Louvado seja. Bom, doutor Sérbio, no programa anterior que o senhor esteve aqui, depois que ela foi ao ar, a reportagem, muita gente mandou WhatsApp, e-mail e ligou para dar assim, uma explicaçãozinha rápida sobre o que é prédio rústico. Certo, Antônio. Bem rapidinho, prédio rústico é aquele pertencente a um empregador rural, uma pessoa física. E este prédio, esta propriedade, está localizada num ambiente urbano. Vou dar um exemplo muito comum. Hoje um produtor de estufa tomate cereja, que produz aqui, por exemplo, no Jardim Novo Mundo, em Goiânia. Ele, pessoa física, é considerado empregador rural e seus funcionários, empregados, também podem ser, sim, registrados como empregados rurais. Quer dizer, se ele tiver na cidade um terreno e ele planta abobrinha, cenoura, quiabo, tomate e tal e coisa, e alguém for trabalhar para ele, ali naquele ambiente é chamado de prédio rústico e o empregado tem que ser, ele é caracterizado como trabalhador rural. Exatamente, desde que não haja ali uma empresa. A partir do momento que for uma PJ, uma pessoa jurídica, deixa-se da proteção da lei do trabalho rural. Ah, ok. Então está explicadinho. Bom, agora vamos partir para o tema de hoje. O tema de hoje é muito interessante, porque nós temos, vamos dizer assim, 3 categorias de trabalhadores. Nós temos o rural, o urbano e o doméstico. Ah, mas todo mundo é trabalhador. Todo mundo é trabalhador, precisa de carteira assinada e tal. Mas existem uns lances aí meio diferentes um do outro, né? Exatamente. É por isso que é muito importante que tanto o empregador como o trabalhador leiam, certo, o artigo 7º da Constituição Federal de 1988, que ali garante os principais direitos dos trabalhadores. Por exemplo, a assinatura da carteira de trabalho. Este é um dos principais deveres do empregador e direito do empregado, porque dali em diante confere-se ao trabalhador direitos tais como o de aposentadoria, do seguro, do acidente de trabalho e outros. Bom, o senhor tocou num ponto que eu vou abrir um parênteses aqui. Eu conheço uma pessoa que tem propriedade rural, fazendeiro, e tem também empregados, ele tem uma empresa aqui em Goiânia, e ele tem também, na casa dele, empregado doméstico. Então ele tem 3 categorias. Ele tem um funcionário rural, ele tem um funcionário urbano e tem uma doméstica na casa dele. Certo. Só que lá na propriedade dele está acontecendo um pequeno problema. 3 funcionários que ele está trabalhando lá para ele tem 5, mas 3 estão recebendo aquele auxílio... Desemprego. Seguro-desemprego. E por incrível que pareça,
Esses 3 estão recebendo e estão trabalhando lá com ele. Se acontecer algum problema, um acidentezinho lá com um desses daí, o que vai acontecer? Com o empregador e com o empregado. Antônio, começando do início. Pessoa física e pessoa jurídica. Empresa, certo? Ele vai registrar na contabilidade da empresa. Entendi. Pessoa jurídica. Pessoa física, empregada doméstica, por um exemplo, ou mesmo o empregado rural dele, certo? Ele deverá registrar com o amparo dessas leis. Ponto. No caso de trabalho sem a proteção da carteira assinada, e principalmente o trabalhador recebendo o seguro-desemprego, isso é um crime. É um crime de âmbito da Justiça Federal. Há aí, certo, um dano ao erário público, a conta, né, os depósitos do FGTS, gerido pela Caixa Econômica, há também lesão ao Fundo de Amparo do Trabalhador. Isto é crime. Caso haja uma denúncia no Ministério do Trabalho, na Superintendência Regional do Trabalho e Emprego, o empregador poderá ser fiscalizado e penalizado. Doutor Sérgio, vamos continuar com esse tema no segundo bloco, no último bloco, que é muito interessante. É um minutinho só, nós voltamos já.